Pare tudo o que você está fazendo e preste atenção no que eu vou te dizer agora. Enquanto você dormia na noite passada, o seu cérebro estava reorganizando memórias, descartando informações inúteis e preparando o terreno para o dia seguinte. Ele fez a parte dele. Agora a pergunta que ninguém te faz é: o que você fez com os primeiros 90 segundos depois que abriu os olhos hoje? Porque nesses 90 segundos, antes de qualquer café, antes de qualquer mensagem, antes de qualquer barulho externo, algo aconteceu dentro da sua cabeça que determinou, com uma precisão brutal, o tipo de dia que você viveu. Esse algo é o primeiro pensamento. E esse primeiro pensamento não é neutro. Ele funciona como uma senha de acesso que abre um sistema operacional inteiro. Se a senha é medo, o sistema que se abre é o da sobrevivência. Seu corpo trava, sua respiração encurta, sua capacidade de raciocinar cai pela metade. Se a senha é propósito, o sistema que se abre é o da performance. Sua coluna endireita, sua visão se amplia. Seu corpo produz a química exata que você precisa para enfrentar o que vier. Isso não é palestra motivacional. Isso é o que a ciência mais avançada do comportamento humano confirma todos os dias. O Dr. Victor Sorrentino já explicou em diversas ocasiões que o estado emocional nos primeiros minutos da manhã interfere diretamente na produção de cortisol e na resposta inflamatória do corpo ao longo de 24 horas. Quando o primeiro impulso mental do dia é preocupação ou desânimo, o organismo interpreta isso como ameaça real e aciona respostas de estresse que sabotam a imunidade, a digestão e a clareza mental pelo resto da jornada. Amanhã não é apenas o começo do dia. Amanhã é o tribunal onde se decide se você vai ser réu da vida ou juiz das suas próprias escolhas. E a maioria das pessoas nem percebe que já perdeu o julgamento antes das 7 da manhã, porque entregou o martelo para o acaso. As que constroem resultados extraordinários fizeram uma escolha que parece simples, mas exige coragem. Decidiram que nenhuma notificação, nenhuma notícia, nenhuma urgência alheia vai invadir o espaço sagrado dos seus primeiros minutos. Elas escolhem o que pensar antes de permitir que o mundo escolha por elas. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito que acima de tudo devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Preste atenção na hierarquia dessa instrução. Não diz entre outras coisas. Diz acima de tudo, acima do dinheiro, acima da carreira, acima do tempo. A prioridade absoluta é guardar o coração, que no hebraico original, lev, significa a mente, o centro do pensamento e da vontade. Guardar a mente logo cedo é a prática mais poderosa e mais negligenciada que existe. As pessoas instalam câmeras na porta de casa, colocam senha no celular, trancam o carro com 3 chaves, mas deixam a porta da própria mente escancarada para qualquer pensamento destrutivo entrar, sentar e ficar. Hoje isso acaba. Pense no seguinte: quando um piloto entra na cabine de um avião, ele não liga os motores e torce para que tudo funcione. Ele tem um procedimento. Confere cada instrumento antes de decolar. A sua mente funciona do mesmo jeito. Se você não checa os instrumentos mentais antes de decolar para o dia, está voando às cegas. E quem voa às cegas pode até pousar em algum lugar, mas nunca pousa onde realmente quer. A partir deste áudio, grave isso na sua mente. Não existe resultado forte sem pensamento forte. Não existe manhã vitoriosa sem comando interno claro. E não existe transformação real sem disciplina mental matinal. Se isso já faz sentido para você, deixa o coração aqui nesse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreve no canal, porque cada vez que você faz isso, esse áudio alcança mais uma pessoa que está buscando essa mesma virada. A arquitetura química de um pensamento forte. Poucas pessoas compreendem que pensar não é um ato abstrato. Pensar é um evento biológico. Quando um pensamento se forma na sua mente, ele gera uma cascata eletroquímica que percorre neurônios, atravessa sinapses e produz substâncias que alteram o funcionamento do seu corpo inteiro. O Dr. Lair Ribeiro, em suas pesquisas sobre neurociência e performance humana,
demonstra que cada pensamento ativa circuitos cerebrais específicos. Pensamentos de medo e impotência ativam a amígdala, a região do cérebro responsável por processar ameaças, e essa ativação libera adrenalina e cortisol em excesso. Pensamentos de propósito, determinação e gratidão ativam o córtex pré-frontal, a região responsável por planejamento, tomada de decisão e controle emocional, e essa ativação libera dopamina, serotonina e ocitocina. Ou seja, o tipo de pensamento que você sustenta não apenas define como você se sente, define literalmente que substâncias o seu cérebro vai produzir. Você se torna a farmácia ambulante do que pensa. Isso muda completamente a maneira como encaramos amanhã. Porque quando alguém diz que precisa de café para funcionar, na verdade está dizendo que o sistema químico do seu corpo está viciado em estímulos externos, porque os estímulos internos, que são os pensamentos, não estão fazendo o trabalho que deveriam fazer. Imagine um atleta de elite antes de uma competição. Ele não espera sentir motivação. Ele cria a motivação. Ele visualiza o resultado. Ele comanda o próprio estado interno. E ao fazer isso, seu cérebro responde produzindo exatamente a química necessária para a performance que ele precisa entregar. Agora traga isso para a sua realidade. Você não precisa ser atleta, mas precisa entender que quando acorda e escolhe deliberadamente pensar com força, com direção e com intenção, o seu corpo responde. Sua postura muda, sua voz muda, seu olhar muda. As pessoas ao seu redor percebem sem que você diga uma única palavra, porque um pensamento forte se manifesta antes mesmo da fala. Ele se manifesta na presença. O Dr. Peter Liu, ao abordar a conexão entre mente e saúde, reforça que estados mentais sustentados de estresse ou negatividade comprometem o sistema imunológico de maneira mensurável. Estudos em psiconeuroimunologia mostram que pacientes que mantêm padrões de pensamento destrutivos apresentam maior incidência de doenças autoimunes, inflamações crônicas e envelhecimento celular acelerado. O pensamento forte não é apenas uma ferramenta de sucesso. É uma ferramenta de saúde. É uma ferramenta de longevidade. É a primeira linha de defesa do seu corpo contra o desgaste que a vida moderna impõe. Pense em quantas doenças poderiam ser prevenidas simplesmente com uma mudança no padrão de pensamento matinal. Não se trata de negar a medicina ou ignorar tratamentos. Trata-se de entender que o corpo é um sistema integrado e que a mente é o centro de comando desse sistema. Quando o centro de comando está em caos, todo o sistema entra em colapso silencioso. E esse colapso começa todas as manhãs. Nos minutos silenciosos em que ninguém está olhando, em que ninguém está cobrando, em que a única pessoa responsável pelo que acontece dentro da sua cabeça é você. O ritual dos que vencem antes do sol nascer. Existe uma diferença fundamental entre ter uma rotina matinal e ter um ritual matinal. A rotina é mecânica. É acordar, escovar os dentes, tomar café e sair. O ritual é intencional. É acordar, silenciar, comandar a mente, alinhar o corpo e só depois entrar no mundo. Os maiores realizadores da história entenderam essa diferença. Não era coincidência que dedicavam os primeiros momentos do dia ao fortalecimento interno. Eles sabiam por experiência que uma mente afiada pela manhã corta qualquer obstáculo que apareça à tarde. O Salmo 92, no versículo 2, diz que é bom anunciar pela manhã a bondade do Senhor e a sua fidelidade durante as noites. Perceba o padrão. Pela manhã, o que se anuncia? Bondade, abundância, propósito. Não é à noite que essa declaração acontece, é de manhã. Porque o salmista compreendia que aquilo que se declara ao amanhecer define o tom da jornada inteira. Essa prática de declarar pela manhã tem um efeito profundo, que vai além da espiritualidade. Quando você verbaliza, em voz alta, o que espera do seu dia, ativa regiões cerebrais ligadas à linguagem, à memória e à emoção simultaneamente.
É como se o cérebro recebesse uma instrução em 3 dimensões ao mesmo tempo. A declaração falada pela manhã tem mais peso neurológico do que o pensamento silencioso. Por isso, os grandes mestres sempre ensinaram que a palavra falada tem poder criador. Não no sentido místico, mas no sentido prático e mensurável. Quando você diz, hoje eu avanço, seu cérebro registra essa instrução e começa a filtrar oportunidades compatíveis com esse comando. Quando você diz, hoje vai ser difícil, o mesmo mecanismo funciona, mas na direção oposta. Seu cérebro começa a identificar ameaças, problemas e razões para confirmar aquilo que você declarou. Agora pense na quantidade de manhãs que você desperdiçou entregando o controle ao piloto automático, pegando o celular antes de respirar conscientemente, lendo notícias negativas antes de alimentar a mente com direção, respondendo mensagens antes de ter clareza sobre suas próprias prioridades. Cada uma dessas manhãs foi uma oportunidade perdida de comandar o dia a seu favor. Mas a boa notícia é que amanhã é uma página em branco. E o fato de você estar ouvindo isso agora mostra que existe algo dentro de você que já sabe que precisa mudar. Esse algo não é fraqueza, é inteligência. É a parte mais lúcida de quem você é, pedindo que finalmente tome as rédeas. O ritual matinal dos que vencem não é complexo. Não exige 2 horas de meditação. Exige 5 minutos de presença absoluta. 5 minutos em que você não pertence ao mundo. Pertence a si mesmo. 5 minutos em que você escolhe, com toda a clareza, o pensamento que vai carregar durante as próximas 16 horas. E esses 5 minutos, repetidos com consistência, se tornam o alicerce de uma vida que funciona de dentro para fora. Não subestime o poder acumulado de manhãs bem comandadas. Uma manhã alinhada é pouco. 30 manhãs alinhadas em sequência reescrevem padrões neurais. 90 manhãs alinhadas mudam hábitos profundos. 365 manhãs alinhadas constroem uma pessoa que você hoje ainda não reconhece, mas que já existe em potencial dentro de quem você é agora. O ritual não é sobre perfeição. É sobre intenção repetida. É sobre voltar ao comando toda vez que a mente tentar escapar para o automático. A guerra silenciosa contra a mente fraca. Ninguém fala sobre isso abertamente, mas existe uma guerra acontecendo agora dentro de cada pessoa que está ouvindo este áudio. É a guerra entre a mente forte que sabe o que quer e a mente fraca que só quer conforto. Essa guerra não faz barulho, não aparece no noticiário, não gera manchetes, mas define carreiras, relacionamentos, saúde e legado. A mente fraca tem uma estratégia muito eficiente. Ela se disfarça de prudência quando você pensa em começar algo novo e uma voz interior diz: melhor esperar o momento certo. Essa não é a voz da sabedoria. É a voz do medo usando a máscara da razão. Quando alguém te oferece uma oportunidade e você imediatamente pensa em tudo que pode dar errado, em vez de pensar no que pode dar certo, essa não é análise de risco. É a mente fraca operando no modo de sobrevivência. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, está escrito que não devemos temer porque Deus está conosco, que não devemos nos intimidar porque Ele é o nosso Deus, que Ele nos fortalece e nos ajuda e nos sustenta com a sua mão direita. Essa passagem não é um convite à passividade, é uma declaração de guerra contra o medo. É como se dissesse: pare de inventar desculpas para não agir. A força que você precisa já está disponível. Use-a. A mente fraca também opera por meio da comparação. Ela pega o que você tem e coloca ao lado do que outro tem e conclui que você está atrasado, que não é suficiente, que já perdeu o momento. Mas a mente forte olha para a mesma situação e enxerga algo completamente diferente. Enxerga dados. Enxerga caminhos possíveis. Enxerga o que pode ser aprendido e aplicado. A mente fraca reage. A mente forte responde. A mente fraca dramatiza. A mente forte diagnostica. O Dr. Victor Sorrentino observa em seus estudos que pacientes que cultivam uma postura mental passiva diante da vida apresentam padrões inflamatórios mais elevados.
O corpo traduz a passividade mental em estagnação fisiológica. Os sistemas do organismo foram desenhados para responder a desafios. Quando não há desafio mental, quando a mente se acomoda, o corpo interpreta isso como sinal de que não há motivo para se manter em alta performance. E então, começa a declinar. O sedentarismo mais perigoso não é o do corpo, é o da mente. Porque o corpo parado pode ser colocado em movimento com uma caminhada. Mas a mente parada precisa de algo muito mais profundo. Precisa de uma decisão. Uma decisão que nenhuma academia oferece, nenhum suplemento substitui e nenhum guru pode tomar por você. A decisão de pensar com força, com coragem e com propósito, especialmente quando tudo ao redor convida ao conforto e à apatia. E essa decisão precisa ser renovada a cada manhã. Não basta ter decidido uma vez. A mente fraca não desiste depois de uma derrota. Ela volta no dia seguinte com uma voz diferente, com um argumento novo, com uma justificativa mais elaborada. Ela se adapta. Por isso a mente forte também precisa se adaptar, se renovar e se fortalecer continuamente. Cada manhã em que você vence a batalha interna entre a ação e a inércia, você adiciona uma camada de blindagem mental que torna a próxima manhã mais fácil. Cada manhã em que cede, remove uma camada e torna a próxima mais difícil. O padrão se constrói ou se destrói a cada amanhecer. A escolha é sua. O efeito dominó da primeira decisão do dia. Quero que você imagine uma fileira de peças de dominó. Cada peça representa uma ação do seu dia. O seu café da manhã, sua reunião, sua conversa com um colega, sua disposição à tarde, sua paciência com a família à noite, tudo conectado, tudo em sequência. Agora perceba algo crucial. A primeira peça dessa fileira não é um compromisso externo, não é o trânsito, não é o e-mail do chefe. A primeira peça é o pensamento que você escolhe sustentar ao abrir os olhos. Se essa primeira peça cai na direção certa, todas as outras seguem. Se cai na direção errada, o dia inteiro se desalinha, e na maioria das vezes, você nem percebe onde o problema começou. Pessoas que vivem constantemente cansadas, irritadas e frustradas quase nunca associam esse estado a uma falha na origem do dia. Elas buscam soluções no final da cadeia, tentam relaxar à noite, tentam compensar no fim de semana, tentam resolver com medicamentos o que foi causado por negligência mental matinal. É como tentar consertar o último dominó sem perceber que o primeiro tombou na direção errada. O livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ensina que aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Essa lei não se aplica apenas às grandes decisões da vida. Ela funciona a cada manhã. O pensamento que você planta nos primeiros minutos é a semente do dia. Se planta ansiedade, colhe descontrole. Se planta foco, colhe resultado. Se planta gratidão, colhe percepção para enxergar oportunidades que antes passariam despercebidas. Existe um conceito poderoso que os grandes estudiosos do comportamento humano exploram, chamado de princípio da precedência. Ele demonstra que o estado emocional em que você está, quando toma a primeira decisão do dia, influencia todas as decisões subsequentes. Se a primeira decisão foi reativa, tomada sob pressão ou desconforto, todas as outras carregam esse viés de reatividade. Mas se a primeira decisão foi consciente, deliberada e alinhada com quem você quer ser, ela cria um padrão de coerência que se estende ao dia todo. É por isso que os 5 primeiros minutos valem mais do que as 5 últimas horas, porque eles determinam a qualidade de tudo que vem depois. E quando você entende isso de verdade, começa a proteger esses minutos iniciais com a mesma seriedade com que protege o que há de mais valioso na sua vida, porque na prática, eles são o que há de mais valioso. São o código-fonte que programa o resto do dia. E quem controla o código-fonte, controla o resultado. Existe uma história que ilustra perfeitamente esse princípio. Um mestre antigo perguntou ao discípulo qual era a hora mais importante do dia. O discípulo respondeu que era a hora da oração, ou a hora do trabalho, ou a hora do estudo. O mestre negou todas.
A hora mais importante do dia, disse ele, é a primeira, porque na primeira hora você decide se vai ser servo ou senhor do tempo que vem depois. Essa sabedoria atravessa séculos, porque toca numa verdade que não envelhece. A qualidade do primeiro movimento determina a trajetória de todos os outros. Um arqueiro que alinha mal a flecha nos primeiros centímetros não erra por centímetros no alvo. Erra por metros. E a maioria das pessoas está errando o alvo da vida por metros, sem perceber que o desalinhamento aconteceu na primeira decisão da manhã. O pensamento como filtro da realidade. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e sair dela com conclusões completamente opostas. Uma enxerga fracasso, onde a outra enxerga aprendizado. Uma enxerga fim, onde a outra enxerga recomeço. Isso não acontece porque uma é mais inteligente que a outra. Acontece porque cada uma está usando um filtro diferente para interpretar o que vive. E esse filtro é o pensamento dominante. O pensamento dominante é aquele que ocupa mais espaço na sua mente. Não é necessariamente o mais racional. É o mais presente. É o que você alimenta com mais frequência. Se durante semanas o pensamento dominante é "nada dá certo para mim", o cérebro começa a buscar confirmação dessa crença em cada evento. E sempre encontra. Porque o cérebro humano tem um mecanismo chamado viés de confirmação que prioriza informações que reforçam aquilo que já acreditamos. Ou seja, se você acredita que a vida é difícil, seu cérebro vai coletar evidências de dificuldade e ignorar evidências de facilidade, mesmo que as duas existam na mesma proporção. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo instrui que devemos pensar em tudo aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Essa instrução não é apenas espiritual, é uma técnica de reprogramação do filtro mental. Paulo estava dizendo, 2000 anos antes da neurociência moderna confirmar, que aquilo em que escolhemos fixar nossa atenção reconstrói o sistema pelo qual interpretamos a vida. O Dr. Lair Ribeiro explica esse mecanismo quando fala sobre o sistema reticular ativador ascendente, uma rede de neurônios localizada no tronco cerebral que funciona como um radar. Esse radar filtra milhões de informações que chegam ao cérebro por segundo e seleciona apenas aquelas que considera relevantes. E o critério de relevância é definido pelo pensamento dominante. Se o seu pensamento dominante é escassez, o radar vai filtrar evidências de escassez. Se o pensamento dominante é oportunidade, o radar passa a captar sinais de oportunidade que sempre estiveram ali, mas que antes eram invisíveis para você. Isso explica por que algumas pessoas parecem ter sorte e outras parecem atrair problemas. Não é sorte e não é azar. É filtro. É o tipo de instrução que foi instalada no sistema reticular por repetição de pensamento. E a melhor hora para instalar uma nova instrução é pela manhã, quando o cérebro está em estado de maior receptividade, quando as ondas cerebrais transitam de teta para alfa, quando a mente está limpa de interferências externas e pronta para receber o comando que vai reger o resto do dia. Se você quer mudar seus resultados, não comece mudando de emprego, de cidade ou de relacionamento. Comece mudando o filtro. Comece mudando o pensamento que lidera todos os outros pensamentos. Comece pela manhã. A reprogramação do filtro não é instantânea, mas é real. Assim como um músculo precisa de repetição para se fortalecer, o filtro mental precisa de repetição para se recalibrar. Cada manhã em que você deliberadamente escolhe fixar a mente no que é verdadeiro, no que é justo, no que é possível, você está literalmente reconstruindo as conexões neurais que determinam como você lê a realidade. Não existe atalho para isso. Não existe pílula. Existe prática. E a prática mais eficiente acontece naqueles minutos em que o mundo ainda está em silêncio e a sua mente é o único instrumento tocando. A disciplina de pensar quando tudo convida à distração. Vivemos na era mais estimulante e ao mesmo tempo mais dispersa da história da humanidade. Nunca tivemos tanto acesso à informação e nunca fomos tão incapazes de manter um pensamento por mais de 30 segundos sem interrupção. O celular vibra. A notificação aparece.
O algoritmo oferece outro vídeo, e antes que você perceba, 20 minutos da sua manhã foram consumidos por conteúdos que não escolheu, sobre assuntos que não importam, produzidos por pessoas que não conhecem você e que não se importam com o seu futuro. A distração é o adversário mais subestimado do pensamento forte. Porque ela não ataca de frente, ela seduz. Ela se apresenta como descanso, como entretenimento, como algo inofensivo. Mas cada minuto entregue à distração matinal é um minuto subtraído do seu comando mental. É como se alguém entrasse na sala de controle da sua mente e começasse a apertar botões aleatórios enquanto você assiste sem reagir. O livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22, diz que a lâmpada do corpo são os olhos. Se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Se forem maus, todo o corpo será trevas. A metáfora é direta. Aquilo para onde você dirige o seu olhar, a sua atenção, define se você vive em clareza ou em confusão. E onde está o olhar da maioria das pessoas nos primeiros minutos da manhã? Em telas, em notícias, em dramas alheios, em informações que geram ansiedade sem gerar nenhuma ação útil. A disciplina de pensar não é a ausência de distração, é a escolha de não ceder a ela. É o ato de pegar o celular e colocá-lo de volta na mesa antes de abrir o primeiro aplicativo. É o ato de sentar em silêncio por 5 minutos, mesmo quando a mente grita por estímulo. É o ato de sustentar um pensamento de propósito, mesmo quando ele parece desconfortável. Porque pensamentos fortes nem sempre são agradáveis. Às vezes, pensar com força dói. Porque pensar com força obriga a encarar verdades que a distração permite evitar. O Dr. Peter Liu, ao discutir o impacto do excesso de estímulos no sistema nervoso, aponta que a exposição constante a telas logo ao acordar mantém o sistema nervoso simpático em hiperativação, o que gera um estado de alerta crônico que o corpo não consegue sustentar. Com o tempo, esse padrão leva à exaustão adrenal, à dificuldade de concentração e à sensação permanente de cansaço que muitas pessoas confundem com falta de vitaminas ou problemas de tireoide, quando na verdade é o resultado direto de uma mente que nunca descansa porque nunca é comandada. Comandar a mente exige disciplina, mas é uma disciplina que paga juros compostos. Cada manhã em que você escolhe o silêncio antes do barulho, o pensamento antes da reação, a intenção antes do impulso, você deposita na conta do seu futuro um valor que se multiplica. E quem pratica isso por semanas começa a perceber mudanças que nenhum curso, nenhum livro e nenhum vídeo por si só seria capaz de gerar. Porque a mudança real não vem de fora, ela vem de dentro. E dentro é onde tudo começa, toda manhã, com a escolha de pensar antes de reagir. O legado começa no pensamento de agora. Tudo o que existe de grandioso na história da humanidade começou como um pensamento na mente de alguém. Cada construção, cada empresa, cada movimento, cada revolução, antes de se tornar realidade, foi um pensamento que alguém se recusou a abandonar. Essa é a natureza do pensamento forte. Ele não desiste de si mesmo. Ele persiste mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Ele se mantém vivo dentro de quem o carrega, até encontrar a brecha para se manifestar no mundo físico. Agora reflita sobre o que isso significa para a sua manhã de hoje. O pensamento que você está sustentando neste exato momento não é apenas um evento mental passageiro. Ele é o embrião de algo que pode se tornar real na sua vida daqui a semanas, meses ou anos. Se esse pensamento é de insuficiência, ele vai gerar ações insuficientes, que vão gerar resultados insuficientes, que vão confirmar a crença de insuficiência. O ciclo se alimenta. Mas se esse pensamento é de capacidade, de merecimento e de direção, ele também gera um ciclo. Um ciclo de ações alinhadas, resultados crescentes e confiança genuína que se sustenta porque é fundamentada em prática, não em fantasia. O Salmo 37, no versículo 4, orienta a se deleitar no Senhor e Ele concederá os desejos do coração. Essa orientação carrega uma sequência precisa.
Primeiro, o alinhamento interno. Primeiro, o deleite, que é a conexão com algo maior que você mesmo. Depois, o desejo se materializa. A ordem nunca é invertida. Ninguém colhe antes de plantar. Ninguém manifesta antes de alinhar. Ninguém vive a consequência antes da causa. E a causa, sempre, é o pensamento. Existem pessoas que passam décadas tentando mudar o resultado sem mudar a origem. Trocam de emprego, de cidade, de parceiro, de dieta, de religião e continuam obtendo os mesmos padrões de resultado, porque carregam consigo o mesmo padrão de pensamento para onde vão. A mudança de cenário sem mudança de mentalidade é apenas turismo emocional. Você visita uma nova sensação, mas sempre volta para o mesmo lugar interno. O legado que você vai deixar não será medido pelo que acumulou. Será medido pelo que construiu a partir do que pensou consistentemente. Os filhos não herdam contas bancárias com a mesma profundidade com que herdam padrões mentais. As pessoas ao redor não se lembram do que você comprou. Lembram de como você as fazia sentir. E como você faz as pessoas sentirem é um reflexo direto de como você pensa, de como você processa a vida, de como você responde ao caos. Tudo isso é moldado pelo pensamento, e tudo isso é definido, mais do que em qualquer outro momento, nas primeiras horas do dia. Por isso este áudio existe. Não para te motivar por 15 minutos e depois sumir, mas para te lembrar toda manhã de que você é a única pessoa com acesso ao painel de controle da sua mente. Ninguém mais pode entrar ali. Ninguém mais pode escolher por você o que vai ocupar o espaço mais valioso que existe, que é o espaço entre os seus pensamentos e as suas ações. Esse espaço é seu. Proteja-o, alimente-o com intenção e faça dele o lugar de onde nascem os resultados que você deseja ver no mundo. Se este áudio tocou algo dentro de você, deixa o coração, compartilha com alguém que precisa despertar essa força e se inscreve no canal Entre Faixas para receber esse conteúdo novamente. Porque quem treina a mente com a mesma seriedade com que treina o corpo, constrói uma vida que nenhuma circunstância externa consegue derrubar. Pensamentos fortes criam resultados fortes. E isso começa já.